Olá pessoal, eu sou o chefe Renan Salme e bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje, a gente vai fazer uma salada caprese. Quando eu fui para a Itália, eu conheci dois tipos de salada caprese. Uma que vai pesto e outra que não vai pesto. A que eu vou fazer para vocês hoje é com pesto e eu vou te ensinar a fazer esse molho maravilhoso, rico, que todo mundo conhece. Uma herança maravilhosa que os italianos deixaram pra gente. Eu também dei alguma mexida pra gente poder fazer um molho diferente também, eu dei o meu toque. Eu acrescentei pistache ao invés da pinoles, e que vai dar uma cor diferente e vai dar um sabor diferente, mas o pesto verdadeiro genovês, ele é feito com pinoles. Se vocês não encontrarem o pistache, você pode usar outras nuts, amêndoas, nozes, macadâmias, que fica muito bom também. O primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa mussarela de búfala e vai secar ela, porque essa água vai atrapalhar a gente na hora da montagem. A gente pode abrir elas assim, ó, todas elas, e a gente vai pôr um papelzinho para absorver essa água. No final, vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo esse processo. Abre ela bem assim. Eu vou transferir ela para o meu prato, aqui, e vou pôr mais papel. Dá uma apertadinha nela. Esse papel vai absorver todo esse soro que vem com ela. E durante o processo a gente vai trocando esse papel para ele absorvendo mais água. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o meu tomatinho. Prefira tomates que sejam mais arredondados nessa apresentação que eu vou fazer para vocês, mas vocês podem usar o tomate que vocês quiserem, que vocês encontrarem. Esse tomate, eu acredito que no Brasil se chama tomate salada. Aqui a gente tem milhares de tipos de tomate. Esse chama wine tomato, aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o cabinho dele aqui, certo? Pôr no meu lixinho. A gente vai fazer um X em cima dele virado, mas eu não quero esse X muito fundo, tá? É só mesmo para pegar a pele mesmo. Esse processo que a gente vai fazer se chama branqueamento. A gente vai colocar ela na água fervendo por mais ou menos 20 a 25 segundos e depois a gente vai tirar e colocar na água com gelo para parar o cozimento. Esse processo ajuda a tirar as impurezas e ajuda a tirar a pele do tomate. Sabe quando você vai cozinhar, quando você vê um brócolis bem verdinho no restaurante, você fica perguntando, nossa, como que eles deixam o brócolis tão verdinho? É esse processo. Você dá um susto na água quente e joga na água gelada, bem gelada, e ele fica com a cor viva. Meu tomate pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai descascar, vai tirar a pele dele, secar ele, para ele não escorregar da minha mão. Use a faca que você achar melhor, que você se sente bem, ó. Eu vou pegar o meu guardanapo de novo e vou tirar esse excesso de água. O tomate é composto por 90% de água, mas só que nessa receita, nessa apresentação, essa água me atrapalha um pouco. Então eu vou tirar um pouco desse excesso de água. Ó. Como ele fica bonito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa tampinha dele. Tenta cortar ele retinho. Pode usar essa faquinha de serra também, que é uma faca de steak. E corta só para tirar essa tampinha dele. Cuidado que ele escorrega muito, tá? Ó. Com uma faquinha de ponta fina, pode ser de legumes, a gente vai passar em volta dele. Que agora eu vou tirar a semente dele. E esse tomate, eu tirando a pele e a semente, o nome dele se chama concassé. Uma colherzinha pequena, a gente vai cavucando com muita delicadeza. E vai soltando ele. Tá vendo o excesso de água que tem? Ó, a gente vai fazer assim, ó, no nosso lixinho. Vai passando a colherzinha. Com muito cuidado. E aí você solta ele, que ele tá preso aqui embaixo, ó, ele sai inteirinho. Ó o tanto de água que tem aqui e semente, a gente não vai precisar dele nesse momento.
A gente vai pegar mais um guardanapo. Vou fazer assim, ó. Por aqui dentro para absorver essa água. Eu vou deixar ele assim, com o guardanapo dobradinho. E vou virar ele de cabeça para baixo, para escorrer mais água dele. Agora a gente vai fazer o pesto. E o pesto verdadeiro ele é feito com pinoles, mas eu preferi mudar porque eu amo pistache e eu acho que combina muito e ajuda na coloração. Aqui eu tenho um pistache que eu encontrei que ele já é salgado e torrado. Qual que é a dica que eu dou? Você comprar o pistache in natura, você branqueia ele e aí a pele dele vai sair bem fácil. Depois que você tirar a pele, seca ele e tosta ele. O pistache tostado ou as nuts tostadas, elas liberam um sabor muito mais forte. A gente vai começar aqui colocando o meu pistache. Eu vou processar aqui agora o meu pistache. Depois eu vou adicionar o meu parmesão ou o meu pecorino. Vou entrar com o meu dentinho de alho. Vou adicionar por último as ervas, que no caso é o manjericão. E por último eu vou entrar com azeite. E aí a gente vai dando ponto com azeite de pouquinho em pouquinho. E vou adicionar mais um pouquinho de azeite. Agora sim. Pesto pronto, eu vou provar se precisa de sal. Eu acredito que não precisa de sal por conta do pistache e do parmesão. Muito bom. Essa é a textura que o pesto fica. Se a gente for guardar ele, a gente vai ter que pôr uma camada de azeite para ele não oxidar, para ele não ficar escuro. Deixar assim. E pode conservar na geladeira. Agora a gente vai fazer a montagem. A gente vai pegar... Lembra do meu tomate que eu deixei ele virado, escorrendo? A gente vai pegar ele. Vai rechear ele com a minha mussarela de búfala. A gente vai apertar ele assim, ó. Cuidado, tá? Bem delicado. Para não rasgar o seu tomate. Aqui eu vou pôr o meu pistache inteiro mesmo, porque eu quero que a gente tenha uma crocância quando a gente for morder. Pistache. Espalhe ele bem também. Aqui a gente vai completar com o resto da minha mussarela de búfala. Vamos usar a mão mesmo. Aperta, 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 aperta. E lembrando que essa receita é uma receita vegetariana, mas eu não esqueci dos meus amigos veganos. A gente pode substituir o queijo de búfala por um tofu e também não precisa adicionar o queijo parmesão no pesto. E um dos segredos da cozinha é você saber as ervas. Eu costumo falar que as ervas elas são a magia da cozinha. Se você souber usar, ela traz sabor, ela completa o seu prato. Vamos montar. Aqui no centro. Vai fazer tipo uma caminha. Vou pegar o meu tomatinho, ó. Vou virar ele assim, ó. Vou pegar o meu balsâmico que tá reduzido. Vou fazer 2 linhazinhas. Vou pegar o meu pistache, que eu fiz uma farofinha aqui. Vou colocar bem delicadinho só aqui em cima para esconder. Lembra o X que a gente fez? Ó, isso vai esconder. Não tem problema se cair um pouquinho. Até bonitinho. E agora as micro-ervas. Aí aqui você dá o seu toque, o seu gosto. Você pode pôr umas micro-ervas de cores diferentes, ó. Ó, que bonitinho que fica. Eu escolhi um outro prato para ensinar vocês. É a mesma montagem, mas eu escolhi um outro prato pra gente ter 2 opções de contrastes de cores, pra gente ver como que fica. Olha que linda, que fica bem delicada. E aí a gosto, decoração. Esse prato, a gente tem várias texturas e sabores. A gente tem o frescor do tomate junto com o pesto, a gente tem a crocância do pistache e a gente tem a acidez do balsâmico e o cremoso da mussarela de búfala. Então ele é completo, ele tem tudo. Agora a gente chegou na melhor hora, na hora da gente provar esse prato e eu quero provar junto com vocês.
Eu vou cortar ele no meio. Ai, que dó de desmontar ele. Olha que lindo que fica. Bem recheado. E pistache dá um sabor muito especial. Eu sou o louco do pistache. Eu amo pistache. O tomate parece que ele explode de sabor. Molhadinho. Façam essa receita, me marquem, compartilhem, curtem essa receita. Estamos num projeto novo, num projeto que começou, a gente já tá no terceiro vídeo, Camila. A gente tá no terceiro vídeo e a gente tem muita coisa ainda para passar para vocês, tem muito conteúdo ainda e eu preciso que vocês compartilhem, curtam, comentam e vamos espalhar sabor para todo mundo. E é isso, eu vou nessa. Um beijo. Tchau.